De tempos em tempos eu prego esse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Se não me engano, a última vez tem 3 anos, 2 anos, 3 anos aproximadamente. De tempos em tempos eu prego esse sermão e eu quero que seja, eu espero que seja assim durante todo o meu ministério, a cada 2 anos, a cada 3 anos, que eu fale sobre isso aqui, sobre esse sermão, que é o centro de tudo que nós acreditamos. Aqui é uma reflexão de um teólogo, a reflexão que é um filósofo também, mas de um grande teólogo sobre a morte de Jesus. Nós temos nos evangelhos a narração clara, mas a narração simples da morte de Jesus. Simples em que sentido? A narração apenas pelos fatos. Alguém que se dispôs pelo Espírito Santo a contar, a relatar o que aconteceu naquele dia lá na cruz do Calvário. Agora Paulo, alguns anos depois, ele vem falar para essa igreja teologicamente sobre todo o significado, todo o sentido que existe nessa questão e tudo que isso simboliza e significa para nós. Está aqui talvez uma das grandes, aliás, a Bíblia toda é uma grande obra teológica, mas está aqui, acho que um resumo, uma síntese de tudo que nós acreditamos está nesse versículo, ou nesses versículos do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Por meio da sabedoria humana, deixa eu repetir de novo, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Gente, que maravilha, né? Que coisa, que texto lindo, que texto maravilhoso. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos é: qual é a imagem que nós temos em mente de Jesus e a sua obra na cruz? Então nós temos aqui uma imagem, que essa é a imagem, talvez a imagem que quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa na sua obra, essa provavelmente é a imagem que nós temos dele. Mas não sempre é assim. Essa imagem, ela mudou bastante na história. Durante a história, houve formas diferentes de se retratar ou de se pensar acerca dessa imagem de Jesus, essa imagem visual de Jesus. Aqui você tem o que nós conhecemos pela figura do Santo Sudário. Santo Sudário, e aqui ela já é uma peça mais moderna, né? Aqui você já tem essa imagem em 3D. O pastor, parece que é diferente daquela que eu vi lá na televisão, na internet, né? Porque essa aqui é uma imagem em 3D. O que foi o Santo Sudário? O Santo Sudário era um pano de linho que foi encontrado há muito tempo e acreditava-se, ou acredita-se, que esse pano, era uma peça que cobria-se um morto, uma pessoa morta, e ele foi trazido, ou foi levado para a Itália, para a França, na verdade, em 1300 aproximadamente, e depois, em 1898, já sob o poder do rei da Itália, esse rei da Itália pediu para que alguém pudesse fotografar esse pano, tirar uma foto. Se fosse hoje, ninguém teria ideia desse Santo Sudário, porque só foi possível perceber essa imagem de um homem meio gravada naquele pano pelo negativo da foto.
sabe? Não é pela foto, é pelo negativo. Então o negativo era capaz de fazer esse filtro aí das cores e organizar. Então, durante um tempo, e para algumas pessoas que acreditam, a ciência briga, as pessoas brigam, a religião, a Igreja Católica especialmente, que é detentora desse material, eles dizem que sim, outros dizem que não, mas isso aí foi tido durante um tempo como a figura de Jesus. Jesus seria essa figura que estaria. Há quem diga que isso é impossível. Impossível que isso tenha acontecido no pano, é impossível que esse pano exista, mas ficou, pelo menos no imaginário popular, essa sendo uma das figuras possíveis de Jesus. Essa provavelmente é uma das figuras mais famosas de Jesus. Tem nada a ver, eu acho, com Jesus, não tem nada a ver com isso. Sabe? Mas é a figura mais famosa que nós conhecemos. Essa figura foi projetada por um jovem em 1924, o jovem se chamava Salman, que ele pintou, e depois pediram para ele focar a pintura dele apenas na cabeça de Cristo. E até pouco tempo atrás, estima-se que essa mesma figura já tenha sido reproduzida 500 milhões de vezes. Aproximadamente existem 500 milhões de figuras dessas, aí penduradas nas paredes, nos lugares que nós conhecemos. Não parece, eu acho que não tem muita coisa a ver com Jesus não, viu? Não sei, mas é bonito, né? Uma figura bonita, é um homem bonito, é uma ilustração muito bonita, mas não acredito que seja não. Mas é uma das figuras mais famosas que nós temos aqui. Você já tem as figuras de Jesus na história. Cada um dessas figuras é o mesmo Jesus, só que é um Jesus diferente para cada um dos pintores importantes do mundo. Por exemplo, essa aqui é do Michelangelo. Ele pinta Jesus como se fosse um atleta. Tá vendo? A postura dele é de forma bastante atlética. Então, para Michelangelo, esse aqui é Jesus. Aqui em cima, você tem o Jesus por Leonardo da Vinci. Já é uma figura angelical, uma figura tranquila, uma figura bem calma. Você tem o Rafael, que ele faz essa das pinturas de Jesus, essa aqui, já é um outro tipo de Jesus. E aí você tem na história as pessoas tendo uma imagem de Jesus, as imagens de Jesus. E o que mais nos chamou a atenção há alguns anos, eu não sei bem a data, mas foi um trabalho feito pela BBC para descobrir como era Jesus. Então foram até um cemitério na região onde Jesus morreu. Lá mais ou menos no cemitério, e encontraram ali um crânio de um judeu, mais ou menos da época de Jesus, e fizeram um trabalho que custou $2 milhões, aproximadamente, para fazer a reconstrução da face e do rosto a partir desse crânio. Dizem que o tamanho da sobrancelha, o tamanho do nariz, tudo isso é possível encontrar pela própria composição desse crânio. Mas a cor dos olhos, a cor do cabelo, a pele não é possível, aí é por suposição. E aí depois dessa descoberta, desses estudos, ficou aí, passou na televisão, foi reportagem de revista, e aí disseram então, encontramos Jesus. Jesus é esse. É bem decepcionante, né? Não é? Aquele Jesus todo angelical, parece que é um Jesus mais bonito, né? Para pendurar na parede de casa. Mas esse aqui, de acordo com a BBC, seria um judeu da época de Jesus. Então essa era uma figura aproximadamente clássica dos dias de Jesus. Então, se a BBC, gastando esses $milhões, ela estiver certa, a figura física de Jesus, esse Jesus aí, que é um Jesus que faz parte da história, esse seria mais ou menos o Jesus Cristo que viveu aqui na Terra há aproximadamente 2.000 anos. Meus queridos irmãos, as pessoas têm muitas figuras de Jesus na mente, e muitas dessas figuras, elas acabam sendo distorcidas. São figuras que de fato, elas não refletem a realidade, e não pela preocupação que nós temos com a questão estética, ou seja, com o que Jesus parece, como era Jesus,
qual era a cor dos seus olhos, como era a cor do seu cabelo, nós temos muito claramente como Jesus era mentalmente, psicologicamente, nós temos a construção clara nos evangelhos de como ele era. Mas essa figura de Jesus, os olhos, o rosto, o jeito que ele olha, se ele era um porte atlético e físico como um herói, se ele era de semblante tímido, se ele era de um semblante pensativo, essas coisas as pessoas têm no imaginário popular várias definições que as pessoas criaram. Mas, meus queridos irmãos, a minha fala com vocês nessa noite, e como disse, um sermão, uma palavra que precisa ser repetida sempre, mesmo em nós, mesmo em muitas pessoas que acreditam, que reconhecem que Jesus é Salvador, é essa palavra que eu penso e quero refletir com vocês nessa noite, sobre essas afirmações que o texto de Paulo, ele faz, ou ele relaciona com Cristo e sua obra, e que devem estar sempre presentes na vida de todos nós, de fato na vida de todo crente. Ontem, meus irmãos, nós tivemos aqui uma palestra para casais com o reverendo pastor de César, que foi sensacional. Aliás, o encontro ontem foi uma delícia, viu? Mas uma beleza, ótima. Tanta parte aqui, as brincadeiras, o lanche lá atrás, tudo assim delicioso, uma delícia. O pastor de César, para quem está, falou sobre o amor, né? O amor, quais são as características do amor? Vocês se lembram? O amor é um mandamento, o amor é uma decisão, o amor é um compromisso e o amor é um investimento. Exatamente, investimento, decisão, compromisso, qual foi o outro que eu esqueci agora? E o mandamento. Só não, e ele usa esse texto, eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu lembrei ontem, porque ele fala de um texto que Paulo usou aos Coríntios. E na introdução do texto ele fala, olha, Paulo está trabalhando com uma das igrejas mais complicadas que o Novo Testamento já viu. Se não uma das mais complicadas, a mais complicada. Provavelmente a igreja mais complicada de todo o Novo Testamento seja exatamente a igreja dos Coríntios. Essa igreja, a quem Paulo endereça 3 cartas a ela. 2 nós temos acesso, uma nós não conhecemos. Então Paulo, ele dispensa para essa igreja um tratamento especial. Um tratamento que era uma igreja difícil. Não era, eu imagino, não era uma igreja igual a Cristã Evangélica do Maracanã. Uma igreja que tem as suas imperfeições, mas uma igreja boa, uma igreja que gosta dos outros, uma igreja que tem um foco em Jesus. Não, era uma igreja que tinha sérios problemas. Era uma igreja que brigou não, que tinha problemas relacionados ao véu, ao uso do cabelo comprido, ao cabelo curto, ao uso do véu. Era uma igreja que tinha sérios problemas morais dentro dela. Paulo fala a dessas pessoas que o filho tinha relacionamento sexual com a madrasta. Gente, isso é repugnante pensar isso, especialmente no contexto cristão. O problema da liturgia. A liturgia, que confusão que é essa igreja, irmão. Em relação ao dom de línguas, em relação ao dom de profecias, em todas essas relações da liturgia do dia a dia do culto. Era uma igreja que teve problemas com o apóstolo Paulo. Tem ao registro deles dizerem, olha, esse apóstolo Paulo é problemático, uma palavra fraca, uma presença fraca. Gente, o apóstolo Paulo era provavelmente o homem mais respeitado no meio cristão entre os gentios nessa época. Era uma igreja que brigou por causa da ceia. As pessoas vinham para a ceia e brigavam por causa da ceia. Um queria comer muito, outro queria beber muito, o pobre não tinha dinheiro, comia, o rico comia muito, passava vontade do outro, e assim eles iam construindo essas relações desse jeito. Paulo fala, olha, vocês estão brigando tanto, que vocês não conseguem sequer resolver os problemas de vocês aí dentro. Fala, vocês estão levando gente de vocês para o tribunal. Crente da mesma igreja indo para o tribunal para que um juiz que não era cristão, para que ele julgasse as causas dos crentes. Gente, resolva os problemas de vocês aí, vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar tudo, e vocês precisam que os outros julguem vocês. E olha, meus irmãos, como é que Paulo começa essa carta para essa igreja? O que ele vai falar para essa igreja? Sobre a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo, ele começa, me parece que o remédio para todos os problemas daquela igreja,
para tudo que estava acontecendo ali, o remédio era um: passe pela cruz de Cristo. Passe por Jesus. Tem uma música do PG, que é a Oficina G3, que fala: eu quero passar pela cruz. Uma música linda, e quando vocês escutam, é uma música que traduz bastante esse efeito. Gente, um problema na igreja, na vida, na comunidade, passe pela cruz. Leve isso pela cruz. E é exatamente isso que Paulo nos faz aqui, por intermédio de algumas afirmações importantes. A primeira dela, que a mensagem da cruz é loucura. A mensagem que você tem é loucura. Tá certo? Vocês não são do mundo. Não são do mundo. Jesus diz: vocês não são do mundo. Por isso que o mundo odeia vocês. Porque a partir do momento em que o mundo começar a gostar de vocês, vocês são parte do mesmo grupo que eles. Vocês estão entendendo? No momento em que a família, que se esbalda ali em todo tipo de confusão, começar a gostar de vocês, da atitude de vocês, do jeito de vocês, cuidado. Porque Jesus diz: o mundo não gosta de vocês. Porque vocês não são do mundo. No dia que vocês forem amados pelo mundo, ou seja, que todas as festas, as confusões, as brigas, as bebedices, todos os problemas, a partir do momento em que todo mundo achar que você é legal e tem que estar ali dentro, algum problema existe. Porque o mundo não gosta de vocês, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo gostaria de vocês. A mensagem de Cristo, de fato, é uma mensagem de loucura. Não é uma mensagem que a gente olha tecnicamente, aprecia essa mensagem tecnicamente e diga: realmente dá para a gente comprovar isso. Isso de fato o que deve ser. Fala: olha, a mensagem ela é totalmente contraditória. Enquanto ela é loucura para uns, ela é poder de Deus para outros. A mensagem de Cristo, ela destrói totalmente a sabedoria humana. Inclusive, Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desse mundo? Onde estão essas pessoas? E sabe por que essa mensagem ela é loucura, meus irmãos? Porque ela é uma mensagem de salvação. Ela é uma mensagem que diz para as pessoas: passe pela cruz e você terá a sua vida totalmente transformada pelo poder da cruz de Cristo. E não é, meus queridos irmãos, transformações que empresas, que palestras motivacionais, com todo respeito e considerando toda a importância de tudo isso, não, jamais despreze qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de coisa que faça bem para o ser humano e não tenha nenhuma contradição com a Bíblia, mas nenhuma dessas é capaz de transformar a essência do homem, de transformar a sua origem, de transformar o seu âmbito, de transformar a sua essência. A única é a palavra de Cristo, por isso que a palavra da cruz é uma palavra de louco. É uma palavra de gente louca, é uma palavra de gente louca. Sabe por quê? Eu chego num homem que cometeu todas as atrocidades do mundo. Ele pode ter sido o pior do ser humano que já existiu e que está no leito de morte, pertinho e próximo da morte, e eu digo para ele o seguinte: você quer aceitar o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário para que você seja salvo? Ele vai me perguntar: o que eu preciso fazer? Qual é o preço que eu preciso pagar? Não há solução para mim. Eu vou responder para ele: tudo isso é de graça. É de forma gratuita. Tudo que você já fez vai ser pago por alguém que você até então nem conhecia. Você vai chegar em Deus daqui a poucos minutos e vai olhar na face de Deus e vai dizer: alguém pagou a sua conta. A sua conta está paga. Meus irmãos, isso é loucura. Isso é coisa de louco. Não há na razão humana algo que possa me ensinar racionalmente que isso faz algum sentido. Chegar de mim, um outro pecador que fiz uma barbaridade com alguém, e alguém dizer: não, santo, fica livre, porque alguém pagou a sua conta. A mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de loucura. Certa vez, conversando com algumas pessoas, isso aqui são alguns relatórios da história desses anos de ministério, algumas questões que têm me chamado a atenção. Um dia, uma pessoa veio aqui e me perguntou se eu poderia fazer o casamento dela e do rapaz.
tinha visto um casamento em algum lugar, eu tinha celebrado esse casamento, ela gostou do jeito, do estilo, não sei o que aconteceu bem na época, e a pergunta foi feita: pastor, você faz o meu casamento? Você celebra o meu casamento? Eu falei: celebro. Claro que celebro sim, vamos lá. Aí, perto da data do casamento, eles vieram todos apanhados e fizeram aquela pergunta fatal: pastor, nós esquecemos de combinar o preço. Nós esquecemos de perguntar quanto é para celebrar o meu casamento. Eu falei: minha irmã, o preço que eu cobro, você não consegue pagar. O meu preço é outro. O meu preço é pago de outra forma. É loucura, é mensagem de loucura. Como é que alguém pode fazer um trabalho para os outros sem receber por aquele trabalho? Numa das nossas devocionais, quando a gente era aí mais jovem, nós tínhamos essas pessoas um pouco mais disponíveis. Me lembro muito claramente alguém chegar e me telefonar: pastor, a gente queria fazer que viesse fazer uma devocional aqui na escola. E a pergunta é a mesma: pastor, mas eu preciso saber qual que é o preço. Quanto que vocês cobram para vir aqui falar e fazer a devocional dos nossos alunos? Irmãos, você dizer para as pessoas: não, meus irmãos, não, meu amigo, a gente vai levantar amanhã, 5h30 da manhã, vai para a igreja, como era assim que nós fazíamos, e hoje fazemos de outras formas, de formas diferentes. Víamos para cá de madrugada, juntávamos todos, carregávamos vários carros, levávamos para a escola, cantávamos, pregávamos cedo, à tarde, à noite, nos 3 turnos. Como é que alguém pode entender que alguém não cobre para fazer isso? Como é que alguém pode fazer isso para os outros sem dinheiro, sem que alguém receba por isso? Um dia alguém me perguntou: pastor, quando alguém vai para um trabalho missionário, tipo na África, eu imagino que seja mais ou menos assim, foi a afirmação que essa pessoa me fez. Eu imagino que seja mais ou menos como uma pessoa que é militar, que quando vai para uma missão de paz, por exemplo, como no Haiti, ele recebe um acréscimo no seu salário e muda e sobe a sua patente. O missionário que vai para a África é mais ou menos assim: ele vai porque ele recebe uma proposta salarial maior, e dentro da hierarquia da igreja, essa pessoa vai receber uma patente maior. Meu irmão, muitas vezes o missionário deixa emprego fixo, salário fixo, carreira, deixa tudo e vai para ser mantido e sustentado pelas ofertas voluntárias dos irmãos. Não dá para acreditar nisso, pastor. Isso é coisa de louco. A mensagem da cruz, loucura. A mensagem da cruz não pode ser comprovada cientificamente. Aliás, até pouco estou interessado se pode ou não, porque isso é um item de fé. Isso é um item que a gente acredita pela fé. E aqui você tem Paulo fazendo essa explanação: olha, a mensagem da cruz, loucura. Loucura. Aquilo que Cristo faz por nós é algo que transcende a qualquer tipo de razão humana. É algo que é capaz de transformar-nos no nosso íntimo, na nossa vida, na nossa essência. Então, primeira afirmação que Paulo faz nesse texto, que a mensagem da cruz, ela é loucura. É loucura. Se a sua mensagem, se a nossa mensagem, ela começa a se adaptar com a mensagem do mundo, a gente começa a se adaptar com as teorias do mundo, se a gente começa a se adaptar com os costumes do mundo, alguma coisa está muito errada com a nossa crença, com a nossa fé. Porque a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo, ela é loucura, ela é poder de Deus para os salvos, mas ela é loucura para aqueles que se perdem. Segunda mensagem, a segunda afirmação do apóstolo Paulo, é que a mensagem da cruz é Cristo. Aqui, meus queridos, parece inclusive algo redundante. Mas a mensagem da cruz tem que ser Cristo, mas às vezes não. Às vezes as nossas igrejas, elas falam de tudo, menos de Cristo. Às vezes o evangelho de hoje, isso basta assistir a um programa de televisão, com raras exceções, nós vamos ouvir todo tipo de mensagem, menos a mensagem central do evangelho, que é a mensagem de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, a mensagem da cruz é Cristo. Primeiro, não é sinal. Não é sinal. Em João capítulo 2, versículo 18 e 19, aqui você tem os discípulos, você tem os judeus, chegando até Jesus e conversando com Jesus assim. Então os judeus lhe perguntaram:
Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aqui os judeus fazendo uma pergunta e querendo de Jesus que ele desse um sinal para essas pessoas, que ele fizesse uma cura para que ele acreditasse, que fizesse ali um grande milagre para que as pessoas acreditassem na cruz. E ele continua dizendo: olha, a mensagem da cruz não é nem sinal, não que Deus não faça, não que Deus não faça milagre, não que Deus não opere curas, mas a questão é que ela não é isso, e nem é sabedoria. Provavelmente ele está dizendo aqui, tanto para os judeus, que queriam sinais, quanto para os gregos, que gostariam que houvesse uma sabedoria muito humana, uma sabedoria quase que palpável para que eles pudessem acreditar em Jesus. Sabedoria grega, uma sabedoria famosa que nós estudamos até os dias de hoje. Por exemplo, Sócrates disse que uma das máximas de Sócrates, quando ele vai estudar alguma coisa, é: eu só sei que nada sei. Ou a frase que atribuem a ele: conhece-te a ti mesmo. Ou quem sabe Platão, que disse que se você quer descobrir mais de uma pessoa, em 1 hora de brincadeira, você é capaz de descobrir muito mais dela do que em 1 ano de conversa. Olha o que Platão diz: quer conhecer alguém? Brigue com ele. Em 1 hora de brincadeira, você descobre mais de alguém do que em 1 ano de conversa. Então, Deus está dizendo: não, gente, isso aqui não é nem sinal e nem é sabedoria. Mas, na verdade, diz o verso 23, que a palavra da cruz, ela é escândalo e ela é loucura. Que a palavra da cruz, ela é escândalo. Escândalo, meus irmãos, vem mesmo de escandalizar. Mas a gente usou isso na história da igreja cristã, não da igreja cristã evangélica, mas do cristianismo, como escandalizar é sendo assim: olha, meu irmão, você não faz isso, você não usa essa roupa, não, porque senão você escandaliza o outro. Bom, me parece que é meio distante daquilo que a palavra fala sobre escandalizar. Escandalizar, de fato, é derrubar alguém, é fazer alguém cair, especialmente por alguma coisa que você crê, por alguma coisa que você prega. Aqui ele diz: olha, a palavra, o evangelho, a cruz é escândalo. É escândalo por quê? Jesus janta com Zaqueu. Zaqueu, um coletor de impostos. Você consegue imaginar nós, aqui no século XXI no Brasil, que pagamos uma das mais altas tributações do mundo, está entre as maiores. Poucos países no mundo pagam tantos impostos como nós pagamos. E alguns deles, porque são países de primeiro mundo, e tudo que ele paga de imposto é revertido ao cidadão, e ele não precisa ter dupla tributação como nós temos, ou seja, eu pago para funcionar o SUS, depois pago o plano de saúde. Eu pago para consertar a estrada, depois eu vou lá e pago o pedágio. Imagine na época de Jesus, em que tudo isso era de forma muito mais profunda. Os coletores de impostos recolhiam os impostos das pessoas sob sérias ameaças. Por que Jesus nasce lá em Belém? Primeiro porque há toda uma promessa. Mas por quê? Porque havia um recenseamento. Recensear para quê, gente? Para que o governo quer saber quantas pessoas existem? Para arrecadar mais. Para que as pessoas possam arrecadar mais. E era exatamente esse o intuito lá no começo. Então Jesus, ele senta com Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um coletor de impostos num país onde a tributação era muito maior do que essa que existe aqui no Brasil. E o pior ainda, tributar para um estrangeiro opressor. Jesus vai lá e senta com o Senhor e fala: Zaqueu, olha, reparte um pouco do que você tem. Ele nem mandou dividir tudo, né? Ele mandou dividir tudo para o jovem. Um pouquinho antes, ele falou: vende tudo. Mas para Zaqueu, Jesus disse: não vende tudo não, Zaqueu. Retribua, reparte um pouco, passa um pouco para as pessoas, e aí você pode andar e entender aquilo que eu estou pregando e mostrando. Como é que Jesus, a cruz, ela é Cristo. E por que ela é escândalo? Porque uma mulher adúltera, e o adultério, desde aquela época até os nossos dias, especialmente o adultério feminino, era visto com péssimos olhos pela sociedade, e ela deveria de fato ser penalizada com a pena capital. E ela chega até Jesus, e Jesus fala: mulher, olha, vamos mudar de vida, vamos transformar a sua vida, vamos reconsiderar essas suas atitudes.
faça diferente, vai e não peque mais. Como é que Jesus, o mestre, conversa com a samaritana? O mestre jamais conversaria com uma mulher, muito menos se essa mulher fosse uma samaritana. Era uma mulher que fazia parte de uma região que era extremamente mal vista pelos judeus. Jamais um judeu conversaria com um samaritano, jamais um mestre conversaria com uma mulher samaritana. E Jesus vai lá e conversa com aquela mulher. É uma palavra que choca, é uma palavra que escandaliza. A palavra da cruz, a palavra que é Cristo, é aquela palavra que diz assim: apanhou numa face, ofereça a outra. Essa é a palavra que choca, que escandaliza, que é Cristo. Empresta a quem não paga. Se emprestar dinheiro para quem te paga, ainda mais com juro, você não é que você não seja cristão. Mas aí você, como banqueiro, está ganhando dinheiro e comercializando esse dinheiro. Agora, quer andar de fato com uma mensagem que choca, que escandaliza? Empresta dinheiro para quem não te paga. Agora, queridos irmãos, para quem que Jesus está falando essa palavra? Para os judeus. Há indícios históricos de que na Babilônia os judeus tinham construído banco. Eles eram escravos babilônicos e há indícios de que lá na Babilônia tinha banco. O judeu fez banco na Babilônia. Para você ter uma ideia do tanto que judeu sabe lidar e gosta de lidar com dinheiro. E é exatamente para essa turma que Jesus disse: quer fazer bonito? Empresta dinheiro para quem não te paga. Isso é bonito. Isso é a mensagem da cruz. Isso é a loucura. Ô Jesus, eu queria tanto perdoar as pessoas, olha, eu estou disposto a perdoar as pessoas 7 vezes. Não, para 7 vezes qualquer um perdoa. Eu quero ver você perdoar as pessoas 70 vezes 7. 7 é o número da grandeza, da perfeição. Ou seja, perdoar 7 vezes era ser quase perfeito. E Jesus, você quer ser perfeito? Seja 70 vezes perfeito. Então essa é a mensagem da pregação de Cristo. Por isso que ela é escândalo, por isso que ela é loucura, por isso que muitas pessoas jamais conseguem entender pelos olhos humanos, a não ser que seja pelo poder do Espírito, meus irmãos. Como é que alguém que não te paga, como é que aquela pessoa, você pode emprestar um dinheiro para ela e dizer: olha, está perdoada a sua dívida, você não está preso a mim, você não está agarrado a mim por causa disso, vai viver a sua vida. Como é que alguém pode dizer para um homem: você apanhou na face, abaixa a cabeça, meu filho, vai embora, apanha mais outras vezes, se for preciso. Por isso que essa mensagem, a mensagem de Cristo, ela é uma mensagem de sabedoria, é uma mensagem de escândalo, é uma mensagem de loucura, mas ela só serve se for a mensagem de Cristo. Embora seja tão bom falar do pastor, eu me lembro, sempre a gente se lembra das pessoas como elas se referem a nós, pastor. Geralmente assim: olha, esse é o meu pastor. As pessoas falam com a boca cheia. Eu me sinto bem, obviamente. A pessoa está dizendo: olha, esse aqui é o pastor Sandro, esse é o meu pastor. Às vezes a gente é tão enfático em dizer: olha, a minha igreja é aquela igreja. Olha, a logomarca da minha igreja, a logomarca da minha instituição. Embora tudo isso seja importante a gente falar. Falar sobre a nossa igreja, falar bem do nosso pastor, querer que as pessoas façam parte da nossa comunidade. Se nós amamos a nossa comunidade, nós queremos que as pessoas venham para cá. Mas isso não é mensagem da cruz. A mensagem da cruz é Cristo. A mensagem da cruz é Jesus Cristo. Essa é a mensagem. É essa que transforma. Eu posso trazer uma pessoa aqui para a nossa comunidade. Ela vai se sentir bem, vai se sentir amada, pode fazer parte de nós, da nossa vida, do nosso cotidiano, e ela pode não ser transformada. Porque a igreja não vai transformar as pessoas. Porque eu, por mais que ame, não vou transformar as pessoas. O que é capaz de fazer uma mudança radical na vida do outro é Cristo. A mensagem da cruz é Cristo Jesus. É Ele que transforma, é Ele que resgata. Eu fico assim, abismado, quando às vezes faço raramente, quando escuto algum programa de televisão e alguém liga lá e diz: olha, pastor, eu sou da igreja tal. Não, saia da sua igreja, venha para essa igreja aqui, porque você vai ser curado, e vai ser santo, e vai ser isso, e vai ser aquilo. Meus queridos irmãos, a mensagem da cruz é Cristo Jesus. Por mais que eu queira que depois disso ele venha para cá. E como quero? Como quero que todos vocês fiquem aqui até que Cristo nos chame. Como quero? Como fico satisfeito e feliz quando entra uma pessoa nova nessa igreja.
você é amado, se meu coração se alegra de você estar aqui, porque em 1000 igrejas aproximadamente que existem em Anápolis, você veio para essa. Eu fico extremamente feliz e satisfeito com isso. Sinta-se bem, mas a mensagem é Cristo. Tem que passar pela porta da cruz. Tem que passar pela cruz de Cristo. Lá é o centro do Evangelho, esse é o centro da mensagem. E a terceira afirmação que Paulo faz é que a mensagem da cruz, ela é poder. É poder, irmãos, é muito poder. É poder, de todo o poder, de todos os homens mais sábios do mundo. A mensagem da cruz é mais sábia do que todos os sábios. Um homenzinho simples, uma mulher simples, uma cultura formal pequena, com pouco estudo, ela é mais sábia e tem mais poder do que o melhor professor universitário que existe. Com todos os PhDs, com todos os doutorados, com todas as suas titulações, com todas as suas formações. Um crente humilde que fala aqui na frente, gaguejando, com erros de ortografia, com erros de concordância, ele tem mais poder do que qualquer doutor, do que qualquer pessoa que tem uma titulação no nome, porque a palavra de Cristo, a palavra da cruz, ela é poder. Porque o que transforma a pessoa é a palavra da cruz, e ela é uma palavra mais forte do que os fortes. Eu ainda não posso usar essa ilustração do Barack Obama, está pertinho de ter que mudar essa foto. As eleições norte-americanas estão aí em curso. Parece que o homem mais poderoso, a cadeira do homem mais poderoso do mundo vai mudar de dono daqui a alguns meses. Mas a gente tem aí Barack Obama, o homem mais importante do planeta Terra, talvez o homem mais poderoso desse planeta, um homem que pode destruir o planeta Terra, pode construir, pode matar, não pode dar vida porque ele não é Deus, mas pode ajudar a manter a vida em alguns lugares. Esse é um homem poderoso. Ali você tem o Carlos Slim, que também é um dos homens mais ricos do mundo. Um dia, lendo uma pesquisa numa pequena reportagem sobre Bill Gates, ele falava sobre muitas coisas. Falava sobre escola, falava que nós somos, que a escola desensina, que a escola não ensina, que a escola não reprova, a escola não faz isso, a escola não disciplina, a escola não faz aquilo, mas a vida disciplina, a reprova faz tudo. Então Bill Gates falava, olha, você aprende na escola, dá uma esquecida nisso aí, porque a vida está desconectada com a escola. Mas o que me chamou a atenção no artigo que eu li, era sobre a riqueza do Bill Gates. O artigo dizia que se o Bill Gates estivesse andando na rua, se ele estiver andando na rua, calmamente, e ele encontrar uma nota de 100 reais, lá, se não me engano, falava em 100 dólares, mas se ele encontrar uma nota de 100 reais no chão, e ele parar, olhar a nota de 100 reais, se abaixar para pegar, levantar e sair andando, ele tomou prejuízo. O tempo dele vale mais, aquele segundinho dele vale mais do que os 100 reais que ele parou para baixar, para pegar. Então, se ele fizer isso, ele tomou um prejuízo naquele momento. Então, se ele encontrar a nota de 100 reais, ele tem que deixar para um pobre igual nós vir atrás e abaixar, gritar, abraçar o outro, festejar, chamar os amigos, olhar para o lado para pegar gatinha, dar para nós, nós temos que fazer tudo, né? Mas ele não, se ele abaixar e pegar, naquele momento ele tomou prejuízo. E a palavra diz aqui que esse evangelho da cruz é um evangelho, meus irmãos, que é mais sábio do que todos os sábios. Tem mais poder do que todos os homens, ele é mais poderoso do que todos os poderes do mundo. Esse é o evangelho, essa é a cruz. Essa é a cruz de Cristo, essa é a cruz do Evangelho, essa é a cruz que transforma, essa é a cruz que muda as pessoas. Essa é a cruz. Passar pela cruz, entender a cruz, falar sobre a cruz. Isso é o poder que nós precisamos. Nós estamos tanto correndo atrás de poder, as pessoas correm atrás de poder, nós corremos atrás de poder, e o poder é Cristo. O poder do crente é Jesus. É poder, meus irmãos. Ajudar com que os outros passem pela cruz. Ajudar com que as pessoas que precisam passem pela cruz. É entender, meus irmãos, que ela é poder para a vida daquelas pessoas que estão precisando, não apenas e também deles, mas pessoas que estão desligadas socialmente, como moradores de rua, como drogativos, como crianças e menores abandonados,
como aqueles que são encarcerados, inclusive Paulo fala, ore pelos encarcerados. Então, não apenas essas pessoas, mas gente sofrida, gente de boa condição social e econômica. Esse é poder para os outros, mas é poder para nós mesmos. É poder para a minha vida. Ontem o pastor Luiz César falava que o lado ruim dele, e ele falou para nós, olha, o nosso lado ruim é muito ruim. Nós, seres humanos, o pior de mim é de fato muito ruim. E eu também, a cada dia, tenho que levar a minha vida para a cruz do Calvário. Eu preciso levar os meus medos, os meus dilemas, as minhas inseguranças, a minha falta de fé, inclusive as minhas tentações, os meus pecados, as minhas inclinações, as minhas tendências, o meu temperamento. Eu preciso passar por isso pela cruz do Calvário. A cruz do Calvário é poder. A cruz do Calvário é poder, Jesus é poder. Jesus é poder para transformar. Jesus é poder para mudar a minha vida. Jesus é poder para mudar a nossa história, para mudar a nossa essência, para mudar cada um de nós, para mudar o nosso parente que nós amamos, para mudar a pessoa que está ali se matando aos poucos. Às vezes o nosso esposo, a esposa, o cônjuge, o pai, o filho, gente que está se matando aos poucos, que está se perdendo dia após dia com os amores e com as coisas maravilhosas desse mundo. A cruz do Calvário é poder. Ela é poder. Fale dessa cruz para as pessoas. Diga, olha, passe pela cruz, transforme-se pela cruz do Calvário. Essa é a cruz que nos une. Essa cruz é poder sobre tudo, sobre todos, sobre nós, sobre a nossa história, sobre a vida das pessoas que estão próximas de nós. Queridos irmãos, tenho estado, nessas últimas semanas, muito convencido de que nós precisamos de algumas transformações como pessoa e como igreja. Nós precisamos que a cada dia a gente possa mudar o nosso estilo de vida para um estilo muito mais preocupado com aqueles que estão morrendo sem Cristo, um estilo preocupado com aquele que vai a passos largos para um lugar eterno de muito sofrimento. Às vezes a gente se esquece que às vezes eu me envolvo tanto com as pessoas e de forma tão triste que às vezes começa a compactuar até mesmo com as ações daquelas pessoas, ações ruins. E já disse, se o mundo te ama, é porque tem alguma coisa errada, porque você não é do mundo. O mundo odeia aqueles que são diferentes dele. Mas a gente está ali, às vezes, se esquece de dizer para ela, olha, Cristo é poder. Cristo, a cruz de Cristo é o próprio Cristo. A cruz de Cristo, ela de fato, a loucura passa por ela. Ultrapasse as barreiras da cruz. Modifica a sua história, modifica a sua vida, modifica a sua essência. Passe por ela. Então, primeiramente, eu convido os irmãos a que a cada dia a gente transforme o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e de se relacionar com as pessoas. Porque se eu amo de fato alguém, se eu amo de verdade uma pessoa, o melhor que existe para aquela pessoa é a cruz de Cristo. Não é um carro bom, não é uma faculdade boa, não é um concurso bom, não é uma riqueza, não é uma herança que eu posso deixar para ela. Não, isso não é o melhor. Todas essas são coisas boas. Quem não tem uma casa boa, um concurso bom, um emprego bom, tudo coisa boa, mas o melhor que eu posso dar ao meu filho, ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu companheiro, a pessoa que joga videogame comigo, mesmo que seja online, a milhares de quilômetros de distância, o melhor que eu posso para essa pessoa, que eu tenho para dar para ela é a cruz de Cristo. Isso é que transforma, isso é que regenera, isso que restaura a história, isso que restaura a sua vida, isso que transforma uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa que não fofoca mais, isso que transforma uma pessoa chateada, traumatizada com a vida, numa pessoa transformada de bem com a vida, isso que transforma um mau pagador em bom pagador, isso que transforma uma mulher ou um homem que não tem fidelidade em homens fiéis. É a cruz de Cristo que transforma as pessoas. E esse é o melhor presente que eu posso oferecer para alguém. Convido você, meu irmão, a selecionar algumas pessoas essa semana para dizer para ele, olha, eu tenho o melhor para você. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Isso é o melhor que eu tenho para você nesse mundo tão conturbado. Eu posso dizer para o Paulo, para a Ana, Paulo, o papai trabalha muito, o papai da Ana, mas trabalha mesmo, igual vocês aqui da igreja. Mas, filho, eu posso deixar para você um monte de dinheiro.
Posso deixar para você muita coisa, mas se o papai não deixar para você a cruz de Cristo, de nada vai valer. Eu posso dizer para as pessoas, a cruz é o mais importante para você. E no segundo momento, se existe alguém aqui ainda, que já experimentou de tantas coisas boas na vida, de coisas maravilhosas, de relacionamento, de viagem, de bens, de coisas boas no mundo, mas ainda não conheceu a cruz de Cristo, ainda não passou pela cruz de Cristo, não deixou a sua experiência, a sua vida na cruz de Cristo. Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia de pensar. Será que hoje é o dia de você se entregar para Cristo? Hoje é o dia de você se entregar para essa cruz de Cristo? Uma cruz que transforma a história, que transforma a essência, que transforma um homem pecador em um homem santo, um homem pecador em um homem regenerado. Então, se você nessa noite não conhece a Cristo e quiser fazer essa entrega, eu convido você, durante a música que nós vamos cantar, ou vamos ouvir agora, que você possa entregar a sua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu quero passar pela cruz do Calvário. Se depois você quiser conversar comigo, com alguns presbíteros, pastores, com alguém da liderança da igreja, nós vamos poder acompanhar você, orar por você, conhecer a sua realidade e te ajudar nesse caminho. Mas não saia daqui essa noite sem passar pela cruz do Calvário. Não saia daqui sem passar por Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém?